Muito bom dia, chegando então a sexta-feira, 20 de janeiro, notícias dos números da Netflix fizeram com que no After Hours lá nos Estados Unidos a ação subisse quase 7%, com números de que mais de 7 milhões e 700 mil novos assinantes entraram na empresa, além da saída do CEO, que animaram como um todo o mercado, tá? Indo um pouquinho para a Europa, na Alemanha saiu o índice de preços ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva, como eu sempre falo, e veio 21,6%. No mês passado tinha vindo 28,2%. Mas só para entender, como já é outro sinal de que a inflação está caindo, em agosto e setembro tinha vindo acima de 48% a inflação ao produtor na Alemanha. Ainda continua sendo puxado por eletricidade e gás, mas já caiu bastante, ou mais da metade do que foi o pico em agosto e setembro. E no Japão, a inflação máxima em 32 anos, 4%. Para o Japão das últimas décadas é muito. E eles seguem com juros nominal negativo em menos 0,1, como eu falei essa semana, na decisão de taxa de juros do Banco Central japonês. Invariavelmente, eles terão que subir a taxa de juros depois de anos. Não sabemos se em abril já com o novo governo ou se vai ser em junho na outra reunião, mas não há dúvida que terão que subir, senão sua moeda continuará desvalorizando enquanto o restante do mundo sobe juros e eles mantêm juros nominal negativo. Ou precisa de mais dinheiro para bancar isso e isso gera déficit. Portanto, para mim é inevitável que eles terão que subir, a questão é apenas quando. Já na China, eles mantiveram pelo quinto mês seguido a taxa de juros inalterada. Lá são duas taxas, a de 1 ano, que é usada para empresas, em 3,65%, e a de 5 anos, que é usada como base para empréstimos hipotecários, em 4,3%. Falando um pouquinho da China, ela colocou fim ao embargo de 3 plantas frigoríficas brasileiras, uma de boi e 2 de aves. A maior delas é a da JBS, que estava suspensa desde março de 2022, tá? Bom, Lula continuou falando sobre aquilo que eu já expliquei ontem aqui, contra o Banco Central, mudar as metas de inflação, que se o Banco Central é independente é uma bobagem, porque se não fosse independente, como é que é independente e o Brasil passou pelo momento de inflação, como se o mundo não tivesse passado ou está passando e o Brasil controlou primeiro. Bom, pelo menos o ministro Alexandre Padilha veio ao Twitter e atenuou essas falas irresponsáveis dele, falando que bem da independência do Banco Central. Isso acabou animando um pouquinho mais. Agora, a gente não sabe se isso é uma retórica do Lula para animar apenas uma base deles ou se ele efetivamente quer colocar isso em prática e retroagir com a lei das estatais com independência do Banco Central. Lembrando que não tem país no mundo desenvolvido que não tenha Banco Central independente. Ainda num evento lá fora do Brasil, o JP Morgan falou que o mercado brasileiro está barato dos emergentes, ele só perde para Hungria, Grécia, Colômbia, Turquia e Egito, e que deve ter um fluxo importante vindo ao Brasil se o Brasil não retroagir nos avanços econômicos com mudanças de lei e apresentar uma âncora fiscal responsável. Aí está o grande desafio, veremos, tá? Bom, falando das americanas, ela apresentou a recuperação judicial mesmo, 43 bilhões de reais, e na sua petição ela fala que, mais ou menos, dando a entender que os bancos querem que ela quebre. Depois de tamanha irresponsabilidade em cima de uma fraude, não pode julgar que os credores ou os bancos precisam ser solidários com a empresa. É bastante complicado isso tudo. Enfim, uma ótima sexta-feira para todo mundo, que é o que parece, devemos ter um dia positivo.